Capítulo 8. Lady Bridgerton começou a planejar sua incursão à temporada social logo na manhã seguinte. Billy entrou mancando na pequena sala de jantar para tomar café da manhã, totalmente preparada para ser recrutada para o serviço. Mas, para seu alívio e surpresa, sua mãe disse que não precisava de ajuda com os preparativos. Só queria que Billy escrevesse uma mensagem convidando Mary e Félix. Billy concordou, agradecida. Isso ela podia fazer. Georgina se ofereceu para me ajudar, disse Lady Bridgerton, enquanto fazia sinal para um criado preparar um prato de café da manhã. Billy era ágil com as muletas, mas nem mesmo ela conseguia se servir do aparador enquanto se equilibrava em um par de bastões. Olhou para a irmã mais nova, que parecia bastante satisfeita com aquela ideia. Será muito divertido, falou Georgina. Billy engoliu uma resposta. Não conseguia pensar em uma coisa que seria menos divertida, mas não precisava insultar a irmã dizendo isso. Se Georgina queria passar a tarde escrevendo convites e planejando menus, que ficasse à vontade. Lady Bridgerton preparou uma xícara de chá para Billy. Como planeja passar o seu dia? Não tenho certeza, respondeu Billy, anuindo em agradecimento ao criado quando ele colocou o prato à sua frente. Ela olhou de forma melancólica pela janela. O sol começava a surgir entre as nuvens, e dentro de uma hora o orvalho da manhã já teria evaporado. Um dia perfeito para estar ao ar livre, a cavalo, sendo útil. E tinha tanto a fazer. Um dos arrendatários estava reformando o telhado de sua cabana, e embora seus vizinhos soubessem que deveriam oferecer ajuda, Billy ainda desconfiava que John e Harry Williamson tentariam tirar o corpo fora. Alguém precisava se certificar de que os irmãos fariam sua parte, assim como de que os campos a oeste estavam sendo devidamente cultivados e o jardim de rosas havia sido podado segundo as especificações exatas de sua mãe. Alguém precisava fazer tudo isso, e Billy não tinha ideia de quem, se não fosse ela. Mas não, ela estava presa dentro de casa com o maldito pé inchado, e nem era culpa dela. Tudo bem, talvez fosse um pouco, mas com certeza era mais culpa do gato, e doía como o diabo. O pé dela, no caso, não o gato, embora não tirasse da cabeça a esperança de que a terrível criatura também estivesse mancando. Ela parou para pensar nisso, no final das contas. Billy, murmurou sua mãe, olhando-a por cima da xícara de chá de porcelana. Acho que não sou uma pessoa muito amável, ponderou Billy. Lady Bridgerton engasgou de um jeito que fez o chá sair pelo seu nariz. Foi uma cena, entanto, que Billy nunca esperava ver na vida. Eu poderia ter lhe dito isso, disse Georgina. Billy franziu a testa para a irmã, que era, levando-se tudo em consideração, bastante matura. Sibylla Bridgerton, veio a voz decidida da mãe. Você é uma pessoa perfeitamente amável. Billy abriu a boca, mas não tinha nada inteligente a dizer. Se não fosse, continuou a mãe, sem deixá-la falar, num tom de não se atreva a me contradizer. Isso teria um reflexo negativo em mim, e me recuso a acreditar que sou uma mãe tão negligente assim. Claro que não é, disse Billy rapidamente, muito rapidamente. Portanto, vou repetir minha pergunta, afirmou a mãe. Então tomou um pequeno gole de chá e olhou para a filha mais velha, com notável impassibilidade. O que planeja fazer hoje? Bem, protelou Billy. Ela olhou para a irmã, mas Georgina não ajudou. Simplesmente deu de ombros de um jeito que poderia significar qualquer coisa, desde não tenho ideia do que há com ela, até estou me divertindo muito com seu desconforto. Billy franziu a testa. Não seria ótimo se as pessoas simplesmente dissessem o que pensam? Virou de volta para a mãe, que ainda observava com uma expressão enganadoramente plácida. Bem, disse Billy, mais uma vez adiando, talvez eu leia um livro. Um livro, repetiu a mãe e bateu de leve no canto da boca com o guardanapo. Que agradável. Billy observou-a com cautela. Várias respostas sarcásticas vieram à sua cabeça, mas, apesar do comportamento sereno da mãe, havia um brilho em seus olhos que dizia a Billy que era melhor ficar de boca fechada. Lady Bridgerton estendeu a mão para o bule de chá. Ela sempre tomava mais chá no café da manhã do que todos da família juntos. Posso recomendar algum, se quiser, sugeriu a Billy. Também lia mais do que todos da família juntos. Não, está tudo bem, replicou Billy, cortando sua linguiça em rodelas. Papai comprou o último volume da Enciclopédia de Agricultura de Prescott.
quando esteve em Londres no mês passado. Eu já deveria ter começado, mas o clima tem estado tão bom que eu ainda não tinha tido chance. Você pode ler lá fora, sugeriu Georgina. Podemos colocar um cobertor no chão ou levar uma espreguiçadeira. Billy assentiu dando de ombros enquanto espetava uma rodela de linguiça. Seria melhor do que ficar aqui dentro, creio. Você poderia me ajudar a planejar os entretenimentos para nossa recepção aqui em casa, sugeriu Georgina. Billy lançou-lhe um olhar condescendente. Acho que não. Por que não, querida? Interferiu Lady Bridgeton. Pode ser divertido. A senhora acabou de me dizer que eu não precisava participar do planejamento, só porque pensei que você não quisesse. Eu não quero. É claro que não, disse sua mãe com calma, mas quer passar um tempo com sua irmã. Ah, mas que diabo! A mãe era boa nisso. Billy forçou um sorriso. George e eu não podemos fazer outra coisa? Se conseguir convencê-la a ler o tratado agrícola por sobre seu ombro, disse a mãe, a mão flutuando com delicadeza pelo ar. Delicada como uma flecha, pensou Billy. Vou ajudar com a parte do planejamento, concedeu ela. Ah, que ótimo! Exclamou Georgina. E será muito útil. Você tem muito mais experiência com esse tipo de coisa do que eu. Na verdade, não, disse Billy falando francamente. Mas já esteve nessas recepções feitas em casa. Bem, sim, mas... Billy não se preocupou em terminar a frase. Georgina parecia muito feliz. Dizer que odiava ser arrastada para essas recepções com a mãe seria como chutar um cachorrinho. Ou, se ódio fosse uma palavra muito forte, certamente poderia dizer que não achava divertido. Billy não gostava mesmo de viajar, aprendera isso a respeito de si, e não gostava da companhia de desconhecidos. Ela não era tímida, de forma alguma. Só preferia estar entre as pessoas que conhecia, pessoas que a conheciam. A vida era muito mais fácil assim. Veja da seguinte maneira, disse Lady Bridgeton a Billy. Você não quer uma recepção em casa. Você não gosta de recepções em casa, mas sou sua mãe e decidi dar uma. Portanto, você não tem escolha se não participar. Por que não aproveitar a oportunidade para transformar um evento em algo de que possa realmente gostar? Mas eu não vou gostar. Se encarar as coisas com essa atitude, com certeza não. Billy esperou um instante para se recompor e para conter o desejo de sustentar meu ponto de vista e se defender, e de dizer à mãe que não queria que falassem com ela como se fosse uma criança. Ficarei feliz em ajudar Georgina, desde que eu tenha algum tempo para ler meu livro, disse Billy com firmeza. Eu nem pensaria em afastá-la de sua leitura, murmurou a mãe. Billy encarou-a irritada. A senhora não deveria zombar disso. Foi exatamente esse tipo de livro que me capacitou para aumentar a produtividade e Embry Hall em 10%. Isso sem falar nas melhorias nas fazendas dos arrendatários. Todos estão comendo melhor agora que... Ela se interrompeu, engoliu em seco. Tinha acabado de fazer exatamente o que tinha dito a si mesma para não fazer. Sustentar seu ponto de vista, defender-se, agir como criança. Colocou na boca o máximo de comida que conseguiu em 30 segundos. Então se levantou e pegou as muletas que estavam apoiadas na mesa. Estarei na biblioteca se alguém precisar de mim. Avisou-o. E então acrescentou para Georgina, por favor, avise-me quando o chão estiver seco o suficiente para estendermos um cobertor. Georgina assentiu. Mãe, disse Billy a Lady Bridgeton, optou por apenas assentir em vez de fazer a breve mensura habitual ao sair, mais uma coisa que não era possível fazer de muletas. Billy, falou a mãe, a voz num tom conciliador e talvez um pouco frustrado. Gostaria que você não... Billy esperou que ela terminasse a frase, mas a mãe apenas balançou a cabeça. Não importa, falou ela. Billy assentiu de novo, pressionando uma muleta contra o chão para se equilibrar enquanto girava no pé bom. As muletas batiam no chão com um ruído surdo. Depois, Billy projetava o corpo entre elas, os ombros firmes e aprumados, enquanto ia repetindo o movimento até a porta. Usando muletas, era absurdamente difícil fazer uma saída digna. George ainda não sabia bem como Andrew lhe convencera a acompanhá-lo a Embry Hall para uma visita no fim da manhã, mas ali estava ele, parado à grandiosa entrada enquanto entregava seu chapéu a Thamesloy, mordomo dos Bridgetons desde antes de ele nascer. Você está fazendo uma boa ação, meu velho, disse Andrew batendo no ombro de George com mais força do que o necessário. Não me chame de meu velho. Deus, ele odiava isso, mas só fez Andrew rir, é claro. Quem quer que você seja ainda está fazendo uma boa ação. Billy deve estar enlouquecendo de tédio. Um pouco de tédio seria bom na vida dela, murmurou George. É verdade, admitiu Andrew, mas me preocupo com a família. Só Deus sabe que o tipo de coisas irão obrigá-la a fazer se ninguém aparecer para entretê-la.
Você fala como se ela fosse criança. Criança? Andrew virou para olhar para ele, o rosto assumindo uma serenidade enigmática que George conhecia bem o suficiente para achar suspeita. De modo algum. A senhorita Bridgeton está na biblioteca, informou-lhes. Podem esperar na sala de visitas enquanto anuncia a vossa chegada. Não é necessário, avisou Andrew alegremente. Vamos nos juntar a ela na biblioteca. A última coisa que queremos é forçar a senhorita Bridgeton a mancar pela casa mais do que o necessário. Muito gentil de sua parte, senhor, murmurou o mordomo. Ela está com muita dor? Perguntou George. Eu não saberia lhe dizer, respondeu o mordomo com diplomacia, mas convém notar que o tempo está muito agradável e a senhorita Bridgeton está na biblioteca. Então, ela está infeliz. Profundamente, milord. George imaginou que fora por isso que deixara Andrew tirá-lo da reunião semanal com o administrador do pai. Sabia que o tornozelo de Billy não podia ter melhorado muito. Tinha inchado assustadoramente na noite anterior, apesar da maneira festiva como ela enfaixara com aquela ridícula fita cor-de-rosa. Lesões assim não se curam da noite para o dia. E, embora ele e Billy nunca tivessem sido exatamente amigos, sentiu uma estranha responsabilidade pelo seu bem-estar, pelo menos com relação à sua situação atual. O que dizia aquele antigo provérbio chinês? Quando você salva uma vida, é responsável por ela para sempre. Ele, na verdade, não salvara a vida de Billy, mas ficara preso em um telhado com ela. E maldição, ele não fazia a menor ideia do que aquilo significava, só que achava que deveria se certificar de que ela estava se sentindo pelo menos um pouco melhor, ainda que ela fosse a mulher mais exasperante que conhecia e o irritasse profundamente na metade do tempo. Ainda assim, era a coisa certa a fazer, e isso era tudo. Billy, chamou Andrew enquanto entravam pela casa. Nós viemos resgatá-la. George balançou a cabeça, como seu irmão sobrevivera na marinha. Ele nunca saberia. Andrew não levava absolutamente nada a sério. Billy, chamou de novo, cantarolando de um modo ridículo. Onde você está? Na biblioteca, lembrou George. Ah, mas é claro que sim, disse Andrew com um sorriso esfuziante. Mas assim não é mais divertido? Naturalmente. Não esperou pela resposta. Billy! Chamou outra vez. Oh, Billy, 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 Billy. Pelo amor de Deus, a cabeça de Billy surgiu à porta da biblioteca. Seus cabelos castanhos haviam sido presos no penteado frouxo e casual de uma dama sem plano de socializar. Então, fazendo barulho suficiente para acordar os mortos. O que estão fazendo aqui? Isso são modos de receber um velho amigo? Eu vi você ontem à noite. É verdade. Andrew inclinou-se e deu-lhe um beijo fraterno no rosto. Mas já teve de passar muitas horas longe. Precisa se reabastecer. Da sua companhia? Perguntou Billy com ar duvidoso. Andrew deu um tapinha no braço dela. Que sorte a nossa que você tem essa oportunidade. George, que estava atrás do irmão, inclinou-se para a direita para vê-la e disse, devo estrangulá-lo ou deixo isso com você? Ela o recompensou com um sorriso travesso. Ah, deve ser um esforço conjunto, não acha? Para compartilharem a culpa também? Brincou Andrew. Para compartilharmos a alegria, corrigiu Billy. Assim você me magoa, o que me faz feliz, posso garantir. Ela se deslocou mancando para a esquerda e olhou para George. O que o traz aqui nesta bela manhã, Lord Kenneth? Ele encarou-a seriamente a menção ao título. Os Bridgeton e os Hawksbys não faziam questão disso a sós. Mesmo naquele momento, ninguém sequer piscara pelo fato de Billy estar sozinho com dois cavalheiros solteiros na biblioteca. Mas não era o tipo de coisa que seria permitida durante a recepção que dariam em breve. Todos sabiam bem que seus costumes casuais não seriam apropriados quando houvesse mais gente em casa. Fui arrastado pelo meu irmão, admitiu George. Havia um certo receio pela segurança de sua família. Ela estreitou os olhos. Mesmo? Ora, ora, Billy, disse Andrew. Todos sabemos que você não fica bem quando está presa dentro de casa. Eu vim pela segurança dele, atalhou George, acenando em direção a Andrew. Embora acredite que qualquer dano que você possa lhe causar seria justificado. Billy deu uma gargalhada, jogando a cabeça para trás. Venham, junte-se a mim na biblioteca. Preciso me sentar. Enquanto George se recuperava da visão inesperadamente maravilhosa que fora observar Billy, em estado de plena alegria, ela mancou de volta até a mesa de leitura mais próxima, segurando a saia azul clara acima dos tornozelos para se locomover mais facilmente. Deveria usar suas muletas, disse George a ela. Não vale a pena para um trajeto tão curto, replicou ela, sentando-se de volta na cadeira.
Além disso, elas caíram e daria um trabalho demais pegá-las de volta. George seguiu o olhar dela até onde as muletas estavam caídas no chão, uma em cima da outra. Ele se abaixou e pegou-as, apoiando-as delicadamente na mesa da biblioteca. Só precisava de ajuda, falou ele em tom tranquilo. Era só pedir. Ela olhou para ele e piscou. Eu não precisava de ajuda. George pensou em lhe dizer para não ficar tão na defensiva, mas depois percebeu que ela não estava na defensiva. Estava simplesmente constatando um fato como ela o via. Ele balançou a cabeça. Billy às vezes era irritantemente literal. O que foi isso? Perguntou ela. Ele deu de ombros. Não tinha ideia sobre o que ela estava falando. O que você ia dizer? Insistiu ela. Nada. Os lábios dela se contraíram. Não é verdade. Você ia dizer algo. Literal e persistente. Uma combinação assustadora. Dormiu bem? Perguntou ele de forma educada. É claro, disse ela, arqueando a sobrancelha apenas o suficiente para lhe mostrar que sabia que ele havia mudado de assunto. Eu lhe falei ontem. Nunca tenho problemas para dormir. Você disse que nunca tinha dificuldade para pegar no sono, corrigiu ele, um pouco surpreso por ter se lembrado desse detalhe. Ela deu de ombros. É praticamente a mesma coisa. A dor não acordou você no meio da noite? Ela olhou para o pé como se tivesse esquecido que ele estava ali. Aparentemente não. Se me permite interromper, disse Andrew, fazendo uma mensura para Billy com um aceno ridículo do braço. Estamos aqui para oferecer nossa assistência e nosso socorro de maneira que julgar necessária. Ela lançou entre o tipo de olhar que George normalmente reservava a crianças pequenas e teimosas. Tem certeza de que quer oferecer algo tão abrangente? George inclinou-se até os seus lábios estarem na altura das orelhas dela. Por favor, lembre-se de que ele usa nós de maneira pomposa, não como um pronome plural. Ela sorriu. Em outras palavras, você não quer fazer parte disso? De maneira alguma. Você insulta a dama, disse Andrew, sem qualquer tom de protesto na voz. Então se esparramou em uma das elegantes poltronas dos Bridgetons, as longas pernas esticadas, os calcanhares das botas encostados no tapete. Billy encarou-o com ar exasperado antes de virar de novo para George. Por que estão aqui? George sentou-se diante dela, do outro lado da mesa. Para o que ele disse, mas sem a hipérbole. Achamos que podia precisar de companhia. Ah, ela recuou um pouco, claramente surpreendida por sua franqueza. Obrigada, é muito gentil de sua parte. Obrigada, é muito gentil de sua parte? Ecoou Andrew. Quem é você? Ela virou a cabeça para encará-lo. Eu deveria fazer uma reverência? Teria sido bom, observou ele. Impossível com essas muletas. Bem, se é esse o caso, Billy virou-se de novo para George. Ele é um idiota. George ergueu as mãos. Não tenho que discutir o drama do filho mais novo, disse Andrew com um suspiro. Billy revirou os olhos, inclinando a cabeça em direção a Andrew, enquanto dizia a George. Não encoraje. Ser atacado assim, prosseguiu Andrew. Nunca ser respeitado. George esticou o pescoço, tentando ler o título do livro de Billy. O que está lendo? E aparentemente ignorado também. Continuou Andrew. Billy virou o livro para George pudesse ver as letras douradas do título. Enciclopédia de Agricultura de Prescott. Volume 4, disse ele com ar de aprovação. Ele tinha os 3 primeiros volumes na biblioteca pessoal. Sim, foi publicado recentemente, confirmou Billy. Deve ter sido muito recentemente mesmo, ou eu teria comprado da última vez que estivesse em Londres. Meu pai trouxe quando voltou de viagem mais recente. Posso emprestar quando eu terminar, se quiser. Ah, não, tenho certeza de que vou precisar de um exemplar só para mim. Para consulta, disse ela, acenando com ar de aprovação. Essa deve ser a conversa mais entediante que já presenciei, disse Andrew por trás deles. Eles o ignoraram. Você costuma ler livros grossos assim? Perguntou George, indicando o livro de Prescott. Ele sempre pensara que as damas preferissem pequenos volumes de poesia ou peças de Shakespeare. Eram que sua irmã e sua mãe gostavam. Claro, respondeu ela, fechando a cara como se ele a tivesse insultado só por perguntar. Billy ajuda o pai com a administração das terras, contou Andrew, aparentemente cansado de debochar deles. Em seguida, levantou-se e caminhou até as estantes, escolhendo um livro ao acaso. Folheou algumas páginas, franziu a testa e colocou-o de volta. Sim, você mencionou que o ajuda, disse George olhando para Billy. Muito singular de sua parte. Ela estreitou os olhos. Isso não foi um insulto, continuou George rapidamente antes que ela pudesse abrir sua boca imprudente. Apenas uma observação. Ela não pareceu convencida. Deve admitir que a maioria das jovens não auxilia os pais dessa forma, disse ele gentilmente. Por isso mencionei sua singularidade. George, chamou Andrew, erguendo os olhos do livro que estava folheando.
Até fazendo elogio, você soa como um idiota presunçoso. Eu vou matar você, murmurou George. Terá de entrar na fila, observou Billy, mas então abaixou a voz. Mas há uma certa verdade no que Andrew falou. Ele recuou. Perdão, você soa um pouco... Ela acenou a mão no ar para não ter de terminar a frase. Como um idiota? Completou George. Não, disse ela de maneira tão rápida e convicta que ele acreditou nela. Só um pouco. Ele esperou. Estão falando de mim? Perguntou Andrew, sentando-se de volta na cadeira com um livro na mão. Não, responderam em uníssono. Se for um elogio, eu não me importo, murmurou ele. George o ignorou, mantendo os olhos em Billy. Ela estava franzindo a testa. Duas pequenas linhas se formaram entre suas sobrancelhas, curvando-se uma contra a outra como uma ampulheta, e seus lábios se contraíram em um biquinho curioso, quase como se estivesse prevendo um beijo. Ele nunca observara pensar, percebeu. Então notou como essa constatação era surpreendentemente estranha. Você soa um pouco presunçoso, murmurou finalmente Billy, apenas para os ouvidos dos dois, mas acho que é compreensível. Compreensível? Ele se inclinou para a frente. Por que disse isso como se fosse uma pergunta? Eu não sei. Ele se recostou e cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha para mostrar que esperava que ela continuasse. Está bem, disse ela, de modo nada gracioso. Você é o mais velho, o herdeiro, o brilhante, o belo conde de Kennedy. Ah, e não devemos esquecer o fato de ser um bom partido. George sentiu um sorriso lento se espalhar pelo rosto. Você me acha bonito? É exatamente disso que estou falando. E brilhante também, sussurrou George. Eu não fazia ideia. Está agindo como Andrew, murmurou Billy. Por algum motivo, isso o fez rir. Billy estreitou os olhos, irritada. O sorriso de George se abriu ainda mais. Por Deus, era divertido provocá-la. Ela se inclinou para a frente e, naquele momento, ele percebeu como as pessoas conseguiam falar bem com os dentes cerrados. Eu estava tentando ser agradável, grunhou ela. Sinto muito, disse George de imediato. Ela pressionou os lábios. Você me fez uma pergunta. Eu estava tentando lhe dar uma resposta, sincera e ponderada. Pensei que merecia isso. Bem, agora sim, ele se sentiu um idiota. Sinto muito, repetiu ele, e desta vez foi mais do que apenas por educação. Billy deixou escapar um suspiro e mordeu o lábio inferior. Estava pensando novamente, percebeu George. Como era interessante ver outra pessoa pensar. Será que todos eram assim tão expressivos enquanto ponderavam suas ideias? Tem a ver com o modo como foi criado, disse ela por fim. Você não tem culpa. Billy soltou o ar outra vez, mas George era paciente. Ela encontraria as palavras certas e, depois de alguns momentos, de fato encontrou. Você foi criado... Mas desta vez ela se deteve. Parecer presunçoso, disse ele tranquilamente. Parecer confiante, corrigiu ela. Mas George tinha a sensação de que a palavra usada por ele estava muito mais próxima da descrição que Billy omitira. Não é culpa sua, acrescentou ela. Quem está sendo condescendente agora? Ela abriu um sorriso irônico. Eu. Tenho certeza, mas é verdade. Você não pode evitar, assim como eu não posso evitar ser... Ela gesticulou novamente, o que aparentemente era um hábito seu quando falava qualquer coisa estranha para ser dita em voz alta. O que eu sou, finalmente, concluiu ela. O que você é, disse ele suavemente. Disse porque tinha de dizer, mesmo que não soubesse por quê. Billy ergueu os olhos para ele. O rosto dela permaneceu ligeiramente inclinado para baixo, e George teve a estranha sensação de que, se não a correspondesse, ela voltaria seu olhar para as mãos firmemente cerradas e o momento se perderia para sempre. O que você é? Sussurrou ele. Ela balançou a cabeça. Não faço a menor ideia. Alguém está com fome? Perguntou Andrew. George piscou, tentando se desprender de qualquer que fosse o feitiço que fora lançado sobre ele. Porque eu estou, continuou Andrew, faminto, completamente. Só tomei um café da manhã hoje. Um café da manhã? Começou a dizer Billy, mas Andrew já estava de pé, aproximando-se dela. Ele apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para murmurar. Eu esperava ser convidado para tomar chá. É claro que está convidado para tomar chá, disse Billy, mas sentia-se tão desnorteada quanto George. Ela franziu a testa, mas é um pouco cedo. Nunca é cedo demais para chá, declarou Andrew. Não se sua cozinheira tiver feito biscoitos amanteigados. Ele virou para George e acrescentou, não sei o que ela coloca no biscoito, mas fica divino. Manteiga, falou Billy, muita manteiga. Andrew inclinou a cabeça para o lado. Bem, faz sentido, tudo fica melhor com muita manteiga.
Devíamos chamar Georgina para se juntar a nós, disse Billy pegando as muletas. Eu deveria ajudá-la a planejar os entretenimentos para a recepção aqui em casa. Billy revirou os olhos antes de acrescentar: ordens da minha mãe. Andrew deixou escapar uma risada. Sua mãe conhece você? Billy lançou um olhar irritado para ele por cima do ombro. Sério, cabritinha, o que irá sugerir? Que os convidados sigam até o gramado ao sul para plantar cevada? Pare, disse George. Andrew virou-se de um salto. O que foi isso? Deixa em paz. Andrew olhou para ele por tanto tempo que George não pôde deixar de se perguntar se falara alguma língua desconhecida. É a Billy, concluiu Andrew por fim. Eu sei, e você deveria deixá-la em paz. Posso me defender sozinha, George, falou Billy. Ele olhou para ela. É claro que pode. Os lábios de Billy se entreabriram, mas ela parecia não saber como responder. Andrew olhou de um para o outro antes de fazer uma ligeira mesura para Billy. Queria me desculpar. Billy assentiu, sem graça. Talvez eu possa ajudar no planejamento, sugeriu Andrew. Certamente será melhor nisso do que eu, observou Billy. Bem, isso nem é necessário dizer. Ela o cutucou na perna com uma de suas muletas. E assim, percebeu George, estava tudo de volta ao normal. Só que não estava, não para ele.